Demanda para a ciência de dados. Antes da gente entrar na demanda da profissão em si, vamos analisar o crescimento do volume de dados na internet de forma histórica. Em 2012, a IBM afirmou que 90% dos dados de toda a internet foram gerados nos últimos 2 anos. Ainda em 2012, a empresa Inside Big Data afirmou que apenas 0,5% dos dados de toda a internet haviam sido analisados. Mas o crescimento não parou por aí. Esse gráfico mostra a explosão catastrófica do crescimento de dados nos últimos anos. E as projeções futuras são ainda mais absurdas. Como a gente pode observar, os dados estão crescendo de maneira exponencial e o mercado precisará cada vez mais de profissionais para analisar esses dados. Uma pesquisa feita em dezembro de 2018 e publicada em 2019 mostra que a grande maioria das pessoas concordam que ciência de dados e análise de dados serão as habilidades em maior demanda para agências digitais. Essa pesquisa mostra como as empresas do mundo todo mudaram o foco para dados, métricas e análise nos últimos 5 anos a contar de 2019. Em vermelho, o percentual que mudou drasticamente, em preto, o percentual que mudou pouco e em cinza, nenhuma mudança. Aqui nós temos os top 20 trabalhos em ascensão no LinkedIn. Desde 2012 a 2017, a gente observa que engenheiro de machine learning e cientista de dados são os que mais cresceram. Nessa pesquisa de trabalhos postados no Indeed, a gente consegue observar que desde dezembro de 2016 até dezembro de 2018, a quantidade de trabalhos de ciência de dados postados só aumenta. Essa pesquisa em 2015 mostra o gap, ou seja, o buraco que existe entre a demanda versus profissionais qualificados para preencherem as demandas na área de ciência de dados. Em azul são as vagas preenchidas e em laranja a necessidade do mercado. Então a gente observa que para todas essas áreas de dados a gente ainda não tem profissionais qualificados. A demanda é muito alta e a quantidade de profissionais é pequena. Diversas outras pesquisas afirmam que empresas que aplicam Data Science em suas soluções possuem vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes. Usando Data Science, Netflix economiza $1 bilhão por ano com retenção de clientes. Como? Através de melhorias aplicadas no seu sistema de recomendações de filmes e séries personalizados para cada cliente. Se o algoritmo deles recomendam os filmes e seriados que os clientes têm mais chance de ter interesse, maior a satisfação do cliente e menor a chance desse cliente cancelar a inscrição. Como você pode observar no site do Glassdoor, empresas como Nubank, Dell, Itaú, iFood, Serasa Experian, dentre outras, estão com alta demanda para cientista de dados. A gente vê aqui as vagas abertas. Os salários variam de acordo com cada empresa, mas a gente observa que o Nubank se destaca com um salário médio de 17.900, sendo o menor salário de 11.000 e o maior de 25.000. Diagrama Venda Ciência de Dados. Inicialmente conceituado por Jill Conway, o diagrama Venn nos ajuda a entender de forma simples e concisa de quais elementos a ciência de dados é formada. Além disso, entendemos de forma sumária qual é a sua posição em relação às demais áreas de conhecimento. O diagrama é formado por 3 ciclos sobrepostos. No canto superior esquerdo, nós temos a programação, que nos ajuda a extrair dados e processar as informações de forma automática. No canto superior direito, nós temos matemática e estatística, que são importantíssimos para validarmos as nossas hipóteses. E na parte inferior, temos o domínio de conhecimento, ou uma área de atuação, que geralmente é daí que provém a intuição sobre como funcionam as coisas naquela determinada área de conhecimento e, consequentemente, surgem hipóteses para serem testadas. E na interseção desses 3 ciclos, nós temos o que chamamos de Data Science em inglês ou Ciência de Dados em português. O fluxo mais comum e aconselhável é que as ideias e hipóteses surjam do domínio de conhecimento. Essas ideias e hipóteses serão validadas com o uso da matemática e estatística.
que por sua vez utilizam a linguagem de programação para processar as informações de forma rápida e automática para gerar insights, geralmente para empresas, o que contribui para que elas tenham uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. E com o insight adquirido, podemos recomeçar o fluxo com uma nova ideia e assim por diante. Entre o lado esquerdo da programação e o lado direito da matemática e estatística, nós temos Machine Learning, ou aprendizado de máquina em português, que muitas das vezes independe do domínio de conhecimento. É nessa área que são criados os modelos de Machine Learning reaproveitados em diversas áreas de conhecimento. Quando se utiliza a matemática e estatística aplicada a um domínio de conhecimentos, nós temos o que chamamos de pesquisa tradicional. Essas, em sua grande maioria, independem de programação e são feitas por profissionais com background de estatística e matemática que tenham um domínio de conhecimento ou vice-versa. Quando utilizamos programação aplicada a um certo domínio de conhecimento, nós temos um programa ou um software tradicional, geralmente realizado por programadores. Software tradicional sem estatística, quando necessária a validação, é considerado uma zona de risco ou uma zona de perigo. Big Data. O que é Big Data e como isso se relaciona com Data Science? Muitas das vezes confunde-se essas duas áreas. A definição mais aceita de Big Data é dada pelos 3 Vs: volume, velocidade e variedade. Volume. Não existe um valor exato para ser considerado um volume digno de ser Big Data. Mas uma definição que eu gosto de considerar é a seguinte: volumes que excedam a quantidade que computadores ou servidores locais conseguem armazenar. É fácil entender volume se a gente pensar na quantidade de dados que empresas grandes como Google, Facebook e YouTube precisam armazenar. Mas além de mídias sociais, existem muitos outros segmentos que armazenam muitos dados, como varejistas, área da saúde, logística, finanças, internet das coisas, dentre muitos outros. Se a gente pensar em varejistas, por exemplo, todos os dados processados na boca do caixa até um tempo atrás eram armazenados e eram deletados toda semana, todo mês, periodicamente acabava sendo deletados esses dados. Mas hoje em dia, empresas como Walmart e Target fazem um trabalho incrível analisando os dados gerados, identificando padrões de compras, classificando clientes por interesses e fazendo campanhas de marketing personalizadas. Velocidade. Quando a quantidade de dados recebidos no intervalo de tempo excede o poder computacional comum para processá-los, pode-se dizer que cumpre o critério da velocidade. No mundo de hoje, que é todo conectado, grandes empresas recebem trocentos dados a todo instante e precisam processar esses dados praticamente em tempo real para que o usuário tenha uma boa experiência. Variedade. Antes, quando falávamos de dados, a gente pensava em banco de dados, onde todos os dados seriam armazenados de forma estruturada. Hoje, a maioria dos dados estão distribuídos na nuvem, em diferentes fontes e formatos. Dados esses estruturados ou não, como textos, fotos, vídeos, e-mails, correios de voz, gravações de áudio, etc. Resumindo, para ser Big Data tem que cumprir esses 3 requisitos: ter volume grande de dados, velocidade alta de recebimento dos dados e uma variedade diversa de dados estruturados ou não. Big Data versus Data Science. Dependendo do objetivo do projeto, Big Data pode ter soluções simples que não precisem nem de Data Science nem de Machine Learning. Um exemplo disso seria a contagem de palavras. Poderia ter milhões de palavras, bilhões de palavras, em trocentos aparelhos diferentes, IoTs, etc. E você pode usar a Big Data para contabilizar essas palavras. Big Data faz referência aos dados puramente, ou seja, Data Science e Machine Learning independem de Big Data. Dessa forma, podemos fazer Data Science e Machine Learning sem operar Big Data, assim como podemos fazer estudos de Data Science e de Machine Learning utilizando Big Data.
Dependendo da empresa que você for trabalhar como cientista de dados ou engenheiro de machine learning, ou até outra função relacionada a dados, pode ser que você utilize Big Data ou não. Se for trabalhar com Big Data, geralmente utilizam ou Hadoop, ou Spark, ou as duas ferramentas. Cada uma dessas ferramentas tem uma particularidade. O Spark geralmente é mais rápido, mas dependendo do projeto, do objetivo, se um dado for arquivado ou não, o mais interessante vai ser usar o Hadoop, e dependendo do projeto, o Spark vai ser melhor. Ambas ferramentas são open source, ou seja, são de código aberto, e funcionam como framework para coletar e processar grandes volumes de dados. Tenha em mente que o nosso curso terá foco em Data Science e Machine Learning apenas. Eu fiz questão de relacionar esse conceito de Big Data para que você tenha essa visão geral, essa visão do todo, antes da gente entrar nos conceitos mais específicos de Data Science e Machine Learning.